O advogado e jornalista Carlos Alberto Caó fez história como político brasileiro. Ele foi um dos poucos parlamentares negros a participarem da Constituição Federal de 1988, sendo responsável por incluir o racismo como crime inafiançável e imprescindível no artigo 5º do documento. Em seu discurso no dia da aprovação da emenda, Caó convocou os parlamentares para construir uma democracia em que a população negra estivesse representada após 3 séculos de escravidão. Como deputado federal pelo Partido Democrático Trabalhista, ele conseguiu que a Lei 7.716 de sua autoria fosse aprovada. Assinada no dia 5 de janeiro de 1989 pelo então presidente José Sarney, a Lei Caó, como passou a ser reconhecida, estipulava a pena de reclusão de até 5 anos por discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedimento nacional. As conquistas alcançadas a partir da Constituição revelam uma trajetória de militância e engajamento político que Caó apresentava desde a adolescência. Caó nasceu em Salvador, na Bahia, em 1941 e aos 15 anos já exercia o cargo de secretário da Associação de Moradores do bairro Federação. Em 1960, ingressou na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Em pouco tempo, acabou se envolvendo com os movimentos estudantis, entre eles a União Nacional dos Estudantes, tendo chegado a ocupar o cargo de presidente da União Estadual dos Estudantes da Bahia, em 1963. Ele ficou no cargo e na instituição até o golpe militar em 31 de março de 1964. Como integrava o Partido Comunista, tendo Betinho como nome de guerra, ele se tornou alvo do regime militar que durou até 1985. Perseguido pela ditadura, o baiano acabou buscando refúgio no Rio de Janeiro. Foi em terras cariocas que Caó iniciou sua carreira como jornalista em política e economia, atuando em grandes veículos de comunicação, como na extinta TV Tupi e no Jornal do Brasil. Ele também foi um dos fundadores e o primeiro secretário-geral do Clube dos Repórteres Políticos, entidade criada para enfrentar a censura imposta pelo regime militar. Caó chegou a ocupar o cargo de presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio, espaço em que aproveitava para levantar e debater sobre a discriminação no mercado de trabalho. Em consequência das suas atividades no movimento estudantil, ele respondeu a inquéritos policiais militares. Em 1970, foi julgado na 6ª Região Militar em Salvador, sendo condenado a 2 anos de prisão. Foram 6 meses e 15 dias preso, até ter a pena comutada pelo Superior Tribunal Militar devido à prescrição dos seus crimes. Ele retornou ao Rio de Janeiro, mas teve que deixar a política no jornalismo para atuar somente na área econômica. Nesse espaço, ele reuniu um grupo de jornalistas para criar a Associação dos Jornalistas de Economia e Finanças para escapar do controle rígido dos censores da ditadura. Ele presidiu a associação entre 1975 e 1976. Contudo, sua carreira política só iria começar oficialmente em 1981, aos 40 anos, quando se filiou ao PDT. Em 1982, venceu como suplente pelo PDT na Câmara dos Deputados, mas já no ano seguinte se licenciou para ocupar o cargo de secretário do Trabalho e Habitação do Rio de Janeiro durante a gestão de Leonel Brizola. No comando da pasta, foi responsável pela criação do programa Cada Família um Lote, uma política habitacional alternativa à do Banco Nacional de Habitação, voltada às classes menos favorecidas, além de promover a instalação de um plano inclinado nas favelas do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, no Rio de Janeiro. Em 1986, ele venceu como suplente do deputado federal Júlio Caruso, o qual substituiu no ano seguinte em virtude da morte do titular. Assim, foi instituído pelo Parlamento e integrado à Constituinte da Assembleia Nacional. Além da criminalização do racismo, Caó conseguiu incorporar na Constituição aproximadamente 60 emendas. Entre os seus projetos de leis homologados estão a democratização dos meios de comunicação, a definição da ruptura da legalidade democrática como crime imprescindível e o amplo exercício de greve. Com o fim de seu mandato em 1990, Caó voltou a atuar com Brizola. O baiano continuou filiado ao PDT até o final de sua vida. Carlos Alberto Caó morreu no dia 4 de fevereiro de 2018, aos 76 anos, deixando um legado contra a discriminação racial.